Olá, pessoal! Vamos dar sequência à nossa aula anterior. Vamos falar agora do mundo antigo. Após a Revolução Agrícola, que nós comentamos na aula anterior, as sociedades do período Neolítico passaram a se fixar em determinadas regiões. Bom, o critério utilizado para essas sociedades se fixarem em determinados locais era o surgimento dos rios. Por quê? Essas primeiras sociedades humanas viviam em lugares áridos, lugares secos, com pouca ocorrência de chuvas. Com isso, era difícil cultivar os seus alimentos. Já nas margens dos rios, as terras eram mais férteis, porque elas eram umedecidas pelas águas do rio. Dessa forma, sem a preocupação de migrar constantemente em busca de alimentos, essas sociedades poderiam investir em novas descobertas. Uma delas foi a criação de sinais para se comunicar. Acontece que até esse momento, essas pessoas se comunicavam apenas oralmente. E a partir da criação dos sinais, eles puderam perpetuar as informações que descobriam para novas gerações. Na página 29 do material didático, nós podemos perceber que a primeira criação de sinais foi a escrita cuneiforme. Percebam na página 30 que essa escrita tinha, na verdade, símbolos representando situações, animais, ações do próprio ser humano, entre outros. Ela era uma escrita bem diferente da que nós conhecemos atualmente, utilizando os sinais para representar toda a situação e não apenas uma parte das palavras ou das frases. Dessa forma, eles conseguiam registrar os animais encontrados, as formas de caça e as mudanças que ocorriam no ambiente em que viviam. Voltando na página 28 do material didático, nós encontramos uma atividade bem interessante. Você utiliza sinais para se comunicar hoje? Ali nós temos 3 sinais bem interessantes e bastante utilizados nos dias de hoje. Observando os sinais, nós podemos responder as 2 questões referentes. Na primeira questão, você pode criar uma mensagem utilizando a linguagem não verbal, ou seja, os sinais que foram expostos ali acima. Já na segunda questão, você pode refletir um pouco mais e nos dizer de que forma você utilizaria esses sinais em outras situações. Agora, essas comunidades já se estabeleciam em locais fixos, já tinham a sua nova forma de escrita e puderam começar a se organizar em formas de cidades. Dentro dessa nova organização, eles dividiam o trabalho, as funções públicas e todas as outras responsabilidades que nós temos dentro de uma cidade. Normalmente, o líder político ficava responsável pela justiça, pela cobrança de impostos e por todas as regras estabelecidas dentro da comunidade. Na página 33 do nosso material didático, nós temos 2 textos que nos explicam como que essas sociedades viviam. Nesse momento, nós já nomeamos uma das primeiras cidades como Mesopotâmia. Você já ouviu falar? Bom, foi na Mesopotâmia que surgiu a linguagem de sinais que falávamos anteriormente, a escrita cuneiforme. Foi lá também que teve início a construção de templos e grandes reinos. Essa construção de templos nos leva a compreender que, nesse momento, o povo da Mesopotâmia já tinha também crenças nas suas divindades, ou seja, eles já tinham uma religião própria. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, e foram os gregos que batizaram essa região com esse nome, por ter as suas terras muito férteis e se localizar entre os rios Tigre e Eufrates. Nessa região se desenvolveram diversas sociedades que foram super importantes para a evolução do ser humano, como os caldeus, os assírios, os amoritas, entre outros. Esses povos tinham grandes habilidades agricultoras e plantavam diversos cereais, utilizando o período de cheia dos rios para poder fertilizar as terras. Além disso, eles utilizavam os períodos de cheias dos rios para armazenar água, para estarem seguros nos períodos de seca. Na página 36 do material didático, nós podemos perceber que, além da agricultura, eles tinham habilidades em comércio e na produção de outros artefatos, como a cerâmica. Além disso, eles foram as primeiras sociedades a domesticar os animais, utilizando, por exemplo, os cachorros para controlar os rebanhos de ovelhas. Como haviam diferentes povos vivendo no mesmo território, as cidades dentro da Mesopotâmia eram independentes entre si, ou seja, cada uma tinha o seu governo próprio, assim como a sua religião. Embora as religiões fossem diferentes, elas tinham algo muito parecido. A maioria delas eram politeístas. O que é uma religião politeísta? É uma religião que crê em mais de uma divindade. Além disso, a sociedade estava muito bem organizada. A figura do rei era a figura central, que detinha o poder sobre a justiça, a cobrança de impostos e as regras.
Depois dele, existiam os sacerdotes, que eram as pessoas que trabalhavam no governo e auxiliavam o rei. Nas classes populares da sociedade, existiam as pessoas livres, que trabalhavam por conta, e também as pessoas que eram escravizadas. Normalmente, as pessoas escravizadas trabalhavam dessa forma para pagar dívidas ou quando eram conquistadas por meio de guerras. Na página 37, nós podemos observar duas imagens. A primeira mostra alguns utensílios produzidos no período da Mesopotâmia a partir do metal. A segunda imagem nos mostra como a figura feminina era importante para esse povo. Já na página 37 do material didático, você pode organizar uma tabela com as informações que nós temos até o momento sobre a Mesopotâmia. Em regiões próximas à Mesopotâmia também se desenvolveram o Egito e a Núbia, que tinham práticas bem parecidas com os povos mesopotâmicos. Os egípcios, por exemplo, utilizavam as cheias dos rios também para armazenar água e para irrigar as terras. Eles cultivavam hortaliças, trigo, cevada, entre outros produtos bastante importantes para a sua alimentação. Os núbios, por sua vez, já extraíam o granito para utilizar nas construções. Esses dois povos também tinham uma religião politeísta bem parecida com a dos mesopotâmicos. Lá na página 46 do nosso material didático, você pode encontrar o banco de dados, a nossa revisão sobre todo o conteúdo visto até o momento. Você pode consultar as páginas anteriores para responder as questões. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima!